Paz seja convosco, galera. Aqui sou eu, PJ, junto com o Miguel. Fala, galera, paz. O David Craft ressurgiu ali das cinzas. Tô brincando. Cara, hoje eu vim falar de um assunto que Deus ele tem falado bastante comigo. Não somente nesses últimos dias, mas já tem um tempo. Teve uma vez até que eu preguei sobre isso lá na igreja. É a respeito de profetas, sabe? Os profetas são aqueles que carregam uma mensagem de Deus, sabe? E eu queria falar um pouco a respeito de profetas, sabe? Em Hebreus 1 vai dizer que antigamente Deus falava com seu povo através dos profetas. E nos últimos dias falou através dos filhos. Dos filhos não, do filho. E esse filho é Jesus, sabe? Então, no passado, antigamente, no Antigo Testamento, Deus ele revelava a sua vontade, revelava o seu querer através dos profetas. E nesses últimos dias, Deus ele tem falado a respeito de Jesus Cristo. Sabe, em Jesus está toda a glória de Deus, todos os mistérios do universo. E muitas vezes nós preferimos ouvir os profetas e não ouvir a voz de Deus, sabe? Muitas vezes nós temos dado ouvido à voz dos profetas, a voz do fulano, a voz do beltrano, porque, cara, na verdade, a internet, a rede social, ela deu voz a muitas pessoas, sabe? E nós temos que aprender a ouvir a Jesus, sabe? No Antigo Testamento, vai falar que Deus ele revelava a sua vontade pelos profetas, tipo Jeremias, Isaías, Eliseu. E era comum, sabe, os reis, as pessoas de altos padrões, as pessoas de altos cargos consultarem os profetas. Mas não porque os profetas eram gente boa, não porque os profetas eram bacaninhas, mas pelo que os profetas poderiam proporcionar para eles, sabe? E no Antigo Testamento, o último profeta foi Malaquias. E depois de Malaquias, Deus ele estabeleceu um silêncio de 400 anos, cara. Imagina 400 anos sem ouvir a voz de Deus. 400 anos sem ouvir nenhuma profecia. Sabe, se ouvisse profecia nesse tempo, seria uma profetada, porque Deus ele não estava falando com ninguém, sabe? E quem quebra esse silêncio de Deus é Jesus. Ou seja, Jesus quando ele chega como a voz de Deus, sabe? Jesus quando ele vem, ele chega para falar e para quebrar a banca, sabe? E eu imagino se Deus ele se calasse nesse tempo de pandemia, igual ele se calou naquele tempo. A quem nós ouviríamos, cara? A quem nós ouviríamos? Quem nós daríamos ouvido, sabe? Jesus, ele é a voz de Deus, cara. Então nós temos que dar ouvido àquilo que Jesus ele está falando, sabe? Porque se Deus ele não falasse nesse tempo, em quem a gente ia acreditar? Em que profeta a gente ia olhar? Em quem a gente ia depositar a nossa confiança, sabe? E isso me toca muito, sabe? E quando o silêncio de Deus acaba, Jesus vem como a voz de Deus. E, cara, Jesus, ele... Cara, como é que fala? Soluciona todos os nossos problemas, sabe? Tudo que a gente precisa, muitas vezes a gente deposita a confiança em um profeta. Ah, porque ele é boca de Deus, porque ele é abençoado, porque ele é isso, porque ele é aquilo, cara. Mas nada e nem ninguém supera a voz do mestre, sabe? Jesus, ele é sábio, mano. Cara, Jesus, ele ensina, ele dá aula. A gente tem que aprender muito com Jesus. Jesus, ele é o Filho de Deus. E o Filho, ele tem intimidade, relacionamento com o Pai. E o Pai, ele nos adotou, sabe? Então, pela misericórdia, a graça e a adoção, nós temos acesso com Jesus, cara. E nós podemos consultar a Ele mesmo, ao invés de consultar os profetas, sabe? Nós temos que consultar Jesus, sabe? Através da intimidade, através da busca, nós conseguimos isso, sabe por quê? Porque o véu, ele se rasgou, mano. Cara, quando Jesus morre, o véu ele se rasga. Eu vou explicar um pouco para vocês. No Antigo Testamento, só o sacerdote poderia entrar no santo dos santos, sabe? No templo ele existia um véu, uma cortina que separava o povo do lugar santíssimo. E quando Jesus morre, nós temos esse livre acesso. Os judeus e os gentios têm livre acesso para falar com Jesus, para se comunicar com ele, cara.
Jesus, ele é o maior profeta. Jesus, ele é superior a todos os profetas. Jesus é superior a todos os homens que falam em nome de Deus. Nem todos são de Deus, sabe? Não sabe, galera? Não confundamos a voz de Jesus com a voz de um profeta, cara. É que... Querendo te cortar um pouquinho, sobre esse negócio de profeta, entendeu? Sim, existem muitos profetas que são de Deus, tá ligado? Que são usados por Cristo de verdade, por Deus de verdade, tá ligado? Mas, mano, o véu se rasgou. Todos nós temos a liberdade, o livre acesso, a liberdade de nós adorar a Deus, tá ligado? Buscar o Senhor. Às vezes a pessoa quer uma revelação, quer buscar o Senhor, eu quero uma revelação, então eu vou atrás de profeta, eu vou nessas igrejas grandes, sei lá o que. Mano, mas a melhor revelação está aqui. Está na nossa casa, tá ligado? E às vezes a gente não abre nem a Bíblia pra ler, pra buscar. Às vezes Jesus quer falar com você na Bíblia e você não abre a Bíblia pra ler, entendeu? Pode crer, então é isso, mano. irmão. Não busque atrás só de pessoas, de profetas, mas busque o Senhor, que Ele vai falar contigo, entendeu? Mano, nós temos que ter, cara, os ouvidos aguçados e dispostos a ouvir a Deus, tá ligado? Quer falar alguma coisa? Então vou continuar. Muitas vezes, cara, o que Jesus tem pra nós não é aquilo que vai encher o nosso ego. Não é aquilo que vai nos agradar. Não é aquilo que vai nos confortar. Mas o que Jesus tem pra nós é uma verdade necessária para nós sermos transformados e renovados, cara. Hoje em dia, nesse tempo, existem muitos profetas que são boca de Deus. Muitos profetas que são bênção. Mas existem muitos que querem cargos e altas posições. Jesus, ele foi o profeta sofredor. E ele abriu mão de tudo isso, cara, por amor a nós, mano. Jesus, ele largou tudo, cara, e por amor a nós, ele se entregou no madeiro, cara, ele abriu mão do maior cargo, sabe? Que nós, cara, não viemos almejar, velho, profecias, que nós não viemos almejar os profetas, sabe? Não que isso seja errado, não que isso não seja bom, cara, mas que nós vamos fazer isso com a plena convicção, mano, de que nós ainda amamos o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, sabe? Porque a profecia, mano, é algo... Beleza, é top. Mas, cara, Jesus, ele foi a maior profecia, mano. Jesus, ele é o maior profeta, cara. Então, que nós vamos ter os olhos focados em Jesus, os olhos fixados nele, cara. E é sobre isso, galera. Vai falar alguma coisa? Mais sobre o comecinho que você estava dizendo sobre ouvir a voz de Deus. Quando você começou a falar sobre isso, me veio logo à mente sobre Abraão e a peregrinação, que Abraão em nenhum momento tinha ouvido a voz de Deus, e ele só ouviu: saia do meio da sua parentela e vai para a terra que eu lhe mostrarei. E ele foi sem saber qual era a terra, ele seguiu a voz de Deus, ele seguiu a voz de Deus, ele não ouviu de nenhum profeta, ele ouviu a própria voz de Deus. Eu falei sobre isso também numa pregação, que muitas das vezes, cara, Deus não vai vir com a voz e vai dizer: eu quero que isso aconteça, cara. Pode crer. Ele já deixou aqui, ó, como o Davi já falou aqui. A palavra dele de está Deus aqui, é a cara. maior revelação. Basta a gente tirar 5, 20, 30 minutinhos, o tempo que for pra gente abrir a Bíblia e pedir pra Deus falar conosco, tenho certeza que Ele vai falar de alguma forma. Pode crer, Por mais que no momento a gente leia a mensagem e não entenda, depois de um tempo vai começar as coisas se esclarecer. Pode crer, mano. Deus, ele... Jesus, ele nos revela os seus segredos, sabe? Ainda mais na palavra, mano. Demais, cara. Demais. E, cara, uma coisa, se você tá, exemplo, querendo ouvir a Jesus, cara, Jesus, ele fala através da Bíblia, mano. Ele fala muito através da Bíblia. É uma coisa que o Denis ensinou pra gente, né, cara? Que o autor disso tudo aqui, cara, está entre nós. Está entre nós, cara. Ele tá Sim. aqui, cara. Ele tá aqui com nós. Meu Deus! Você vai ler livros, seja cristãos ou não, você nunca vai... Talvez sim, um dia você encontre o autor do livro e possa tirar algumas dúvidas. Mas essa daqui, cara, todo momento você tem ele do seu lado pra tirar as dúvidas. Todo momento. É isso, mano. E eu acho isso uma coisa tão incrível, cara. Tão incrível. Mas muitas das vezes a gente deixa isso passar despercebido. Pode crer, mano. Deixa isso realmente passar despercebido. E isso só mostra o quão maravilhoso Jesus é, cara. O quão ele prende e nos deixa fascinado por ele. Pode crer. Porque não há outro caminho
que nos leva ao Pai, que nos leva a Deus, senão é Ele, cara. Pode crer. Ele é o verbo que se fez carne. Ele habitou entre nós e foi tão manso e tão humilde que muitas vezes às vezes a gente não reconhece isso. Pode crer. O Davi, o nosso amigo, ele comentou sobre isso com a gente, que ele é tão humilde que ele se colocou dentro do ventre da sua própria criatura. Pode crer. Isso mostra como Jesus é tão maravilhoso, é tão perfeito. E é isso, cara. É isso. É só isso que eu tenho pra comentar. E é isso, galera. Que vocês venham guardar essa mensagem no seu coração. Assim Esse assunto é um assunto muito importante de se saber. E é a respeito disso que eu queria falar com vocês. Bastante É tempo. isso. Há bastante tempo. Mas agora foi. Galera, ó, vai ter mais vídeo, ó. Jesus está Tá abençoando. abençoando. E é isso, Vocês galera. dando ânimo, tirando da preguiça. Ó, compartilha, gente. Compartilha Ó, esse vídeo. curte, compartilha, manda pra todo mundo, seus parentes, seus amigos. E é isso, galera. E Fiquem eu com tenho Deus. certeza que vocês tem um amigo que precisa ouvir essa palavra. Pode crer. Então Sim. compartilhe e mostre pra ele, Essa marque mensagem ele, chegar faça só em alguma uma coisa. pessoa, já tá maravilhoso. É isso. Então é isso, galera. Fiquem com Com Jesus. Deus.